essa noite para nossas vidas. Amém? Irmão Anderson, faz favor. Bate palma. Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Antes de entrar no ensino da palavra de Deus, eu convido os irmãos para estarmos fazendo mais um minutinho de oração, para que Deus do alto dos céus nos revele a tua palavra, a tua vontade para cada um de nós. Feche os teus olhos e coloque as tuas mãos no coração e oremos ao Senhor. Pai querido, Pai da glória, Tu que és santo, Tu que és poderoso, Tu que és, meu Pai, o Criador dos céus e da terra, Tu que és o Deus que conhece o oculto ou o escondido. Pai querido, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez na Tua presença. Aqui estamos, ó Senhor, no mesmo propósito, que é ouvir a Tua voz e aprendermos da Tua palavra, meu Pai. A Tua palavra, Senhor, a qual não foi planejada pelo homem, mas o Senhor, desde a fundação do mundo, o Senhor foi aquele que preparou, meu Pai, tudo, Senhor. E eu sei que esta palavra desta noite, esta palavra, Pai, foi preparada por Ti, meu Pai. E eu sei que esta palavra, Senhor, entrará em cada coração, meu Pai, alcançar aquelas almas, ó Senhor, que estão distantes, aquelas almas, ó Pai, que necessitam ouvir a Tua verdade. E assim, através da Tua palavra, Pai, venha alcançar a libertação, Senhor. Eu te peço, Senhor, repreenda todos os comichões do ouvido, repreenda, meu Pai, toda tentativa de Satanás, Senhor, de roubar a Tua palavra. Repreenda agora, Senhor, e coloque um anjo, Senhor, em cada banco, um anjo, Senhor, em cada lado de cada irmão neste momento, um anjo com a espada de fogo, protegendo e guardando, para que assim a Tua palavra, Senhor, chega até a tábua do coração do meu irmão. Assim eu te peço, me usa nesta noite para a Tua glória, para a Tua honra, Pai. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os irmãos podem sentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O título do estudo a qual Deus preparou para esta noite é a oração do arrependimento. Nós sabemos e compreendemos que o mundo espiritual, ele é movido por muitos detalhes. Ele é muito detalhes. É um mundo onde qualquer falha, qualquer brecha a qual damos, se torna um portal imenso, onde Satanás consegue entrar, consegue trazer doenças, enfermidades, angústias. Talvez muitos podem dizer, mas eu sou servo do Senhor, eu sou crente há 10, há 15, há 20 anos, mas ainda mesmo assim encontram-se angustiados, tristes, se encontram frágeis, muitas vezes tentam entender o porquê. Mas como eu disse, o mundo espiritual, ele é algo muito complexo. Por isso que o Senhor nos permite estar aqui, para aprendermos a Sua palavra, para que assim nós venhamos entender a Tua vontade, e assim venhamos sermos preparados para o grande dia, o dia da redenção, o dia qual o Senhor tem preparado, que é o dia da Sua vinda. Nós todos que estamos aqui, somos falhos, e todos os dias fazemos algo que Deus não se agrada. Mas mesmo assim, quando nós verdadeiramente nós jogamos aos Seus pés, suplicamos a Sua misericórdia, Ele sempre estende as Suas mãos e perdoa os nossos pecados. Eu peço aos irmãos que peguem as suas Bíblias e abram no livro 1 João. 1 João
Glória a Deus. João 1, capítulo 1 e versículo 8. Olha só que diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1 e versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas olha só, no versículo 9 diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha só que a palavra do Senhor acaba de nos dizer. A palavra de Deus nos diz que todos nós pecamos. Todos nós aqui pecamos, fazemos algo que não agrada ao Senhor. Todos os dias, todos os instantes. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos um povo falho, mas Ele é aquele que nos perdoa. Mas para Ele nos perdoar, há um porém. É necessário nós verdadeiramente nos achegarmos até Ele. É necessário nós verdadeiramente nos humilhar perante a sua face e confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel para perdoar. Mas aqueles que dizem: mas eu não erro, eu não peco, esse já está pecando através das suas palavras. Porque se nós fôssemos todos santos, se nós não houvéssemos pecados, nós não estaríamos aqui hoje. Mas nós já tínhamos cumprido com a nossa missão, que é de conquistar a estatura de um varão perfeito, e assim estaríamos lá na glória neste momento. Mas se não estamos lá na glória, se ainda não subimos até os céus, é porque tem algo que em nós precisa melhorar. Então, todos que estão aqui, eu exclusivamente, sou o mais pecador, o mais falho. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. Ela diz que o Senhor, Ele está com seus ouvidos atentos à voz da sua igreja. Então, se você pecou, chega até Deus, chega e diz: Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. Pedir perdão não é nenhum ato de humilhação, não é nenhum ato vergonhoso, mas é um ato de um verdadeiro servo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque eu nunca vi, desde o Gênesis até o Apocalipse, um ímpio chegando diante do Senhor pedir perdão. Eu nunca vi, desde o Gênesis até o Apocalipse, uma pessoa que está longe da presença do Senhor chegar até Ele, se humilhar e se arrepender de seus pecados. Mas eu vi, do Gênesis ao Apocalipse, um povo que mesmo errando, mas ele se humilhando e chegando até a presença do Senhor, e o Senhor lá do alto dos céus ouvindo o clamor do seu povo, e assim perdoando os seus pecados. Mas a Bíblia vai falar que devemos confessar os nossos pecados. Não é chegar até o Senhor: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Porque muitos têm a mania de chegar à noite, depois que fez tantas coisas erradas durante o dia, e chegar altas horas da noite, quando o corpo já está cansado, quando a boca já não quer abrir mais, e dizer: Senhor, perdoa todos os meus pecados a qual eu cometi hoje. Mas o Senhor pergunta: qual os pecados? Por qual deles você está me pedindo perdão? Porque quando nós chegamos para pedir algo ao Senhor, seja uma bênção, seja algo financeiro, algo material, nós não temos preguiça de dizer: Senhor, me dê um carro, Senhor, me dê um emprego, Senhor, abençoa o meu currículo, Senhor, faça isso, faça aquilo. Mas por que? Para quando é para pedir perdão? São poucos que lembram.
Senhor, me perdoa por ter mentido esse dia. Senhor, me perdoa por ter defraudado alguém, por ter levantado falsos testemunhos. Senhor, me perdoa por ter discutido. Isso é poucos que fazem, mas lá no grande dia, Deus vai recobrar. Eu peço aos irmãos que venham abrir as vossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 28. Provérbios 28. Glória a Deus. 28, 13. Santo Espírito Santo. Provérbios 28, 13. Que nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Olha só que a palavra do Senhor acaba de nos revelar. O que encobre as suas transgressões, ou seja, aqueles que pecam e acham que ninguém está vendo. Eu vou fazer isso, o pastor não está vendo, os obreiros não estão vendo. Mas tem alguém que vê. Tem alguém que está assentado mais alto e sublime trono, cuja palavra do Senhor vai nos dizer que eles têm os olhos como chamas de fogo, e os seus olhos estão passeando sobre a face da terra, contemplando os bons e os maus, contemplando os justos e os ímpios. Aonde o Senhor está vendo a cada um de nós. Talvez muitos fazem, eu vou fazer isso aqui, mas ninguém vai ver. Mas Deus está vendo. Muitos dizem, eu errei, mas não vou chegar até o pastor, não vou confessar a ele meu pecado, e simplesmente abandona, simplesmente deixa para lá. Mas a palavra do Senhor vai dizer que os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, não vai conseguir dormir em paz, não vai conseguir caminhar, porque vai ter alguém te acusando. Ei, você errou, você pecou, você é um pecador, você fez isso, fez aquilo. Mas aquele que confessa alcançará a misericórdia. Mas para alcançar a misericórdia, além de ter que confessar, tem que abandonar o pecado. Não adianta chegar, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu falei isso e eu falei aquilo do meu irmão, da minha irmã. Senhor, me perdoa porque eu menti lá no serviço. Mas outro dia chegar e fazer a mesma coisa, outro dia chegar, praticar os mesmos atos. O Senhor conhece o coração do homem, e o verdadeiro arrependimento é aquele que você se arrepende. E quando o inimigo vai te conduzir para você cometer os mesmos erros, você se lembra e você diz: não, porque eu quero servir ao Senhor e andar nos seus caminhos, andar na sua verdade, e assim cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Então, povo de Deus, eu peço aos irmãos que venham abrir a vossa palavra, a vossa Bíblia, no livro de Salmos, de número 32. Salmo de número 32, e versículo 5. Glória a Deus. Salmo 32, 5 nos diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri.
dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu coração. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder te achar. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos fala de um homem cujo seu nome era Davi. Davi era um homem a qual chamava a atenção de Deus por causa de seu coração, pois mesmo por diversas vezes cometendo iniquidade, ele se jogava aos pés do Senhor, o qual lhe perdoava. A palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, ele era um homem sujeito à falha, assim como eu e você. Ele era um homem a qual foi escolhido por Deus para governar Israel. Ele era um homem a qual Deus olhou para ele e achou graça, assim como Deus achou graça em mim, e achou graça em você que está sentado aqui nesse banco, e achou graça em você que está vendo este culto de ensino em suas casas. O Senhor chamando Davi, mas mesmo assim, Davi, sendo homem falho, ele errou, cometendo o pecado, cometendo a iniquidade. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o Davi, ele tinha um coração segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus, porque o seu coração para com Deus era reto. E todas as vezes que ele pecava, ele olhava para o seu pecado e não sentia prazer nele, mas ele chegava diante do Senhor e se jogava, ele se humilhava, ele suplicava a Deus a misericórdia. E o Senhor do alto céus, vendo as lágrimas de Davi, vendo que as lágrimas de Davi eram lágrimas sinceras, Deus o perdoava, Deus estendia suas mãos. Mas olha, Davi chegava diante de Deus, ele não se escondia. Talvez o inimigo soprava no ouvido de Davi: ei Davi, mais uma vez você pecou contra o Senhor, mais uma vez você entristeceu o Espírito de Deus. Mas Davi olhava para o alto, ele entendia que era do alto que vinha o socorro, que era do alto que o Senhor estenderia suas mãos e o alcançaria, e limparia suas vestes e pagaria os seus pecados. Então, igreja, olha só o exemplo que está na palavra de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecava. Mas quando ele pecava, ele chegava diante do Senhor e confessava os seus pecados. Ele não chegava dizendo: Senhor, eu pequei, então me perdoa. Mas ele chegava e declarava ao Senhor o seu pecado. Qual é o teu pecado? Você tem declarado a Deus o teu pecado? Você tem dito para o Senhor aquilo que você tem feito? Você tem dito aquilo que você fez no dia de hoje ao Senhor? Você diz todas as vezes que você falou mal de alguém para Deus? Você diz para o Senhor todas as vezes que você teve que usar de uma mentira para se livrar de algo? Você falou para o Senhor? Ou simplesmente chegou diante do Senhor: me perdoa, Senhor, mais uma vez, porque eu pequei? Ei, nós estamos acostumados a ir pelo mais simples, ir pelo mais fácil. O mais fácil é dizer: Senhor, me perdoa. Mas ninguém mais quer declarar os seus pecados. Ninguém quer verdadeiramente chegar diante do Senhor: Senhor, me perdoa, porque mais uma vez entristeci o teu Espírito, porque mais uma vez eu fiz isso, e eu sei que isso não te agradou. Eu peço aos irmãos que venham abrir também as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3, lá no início de tudo. Gênesis 3 e versículo 16. Assim diz a palavra do Deus vivo: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás filhos, e o teu desejo será para o teu marido,
e ele te dominará. E Adão disse: porquanto desses ouvidos a voz da tua mulher, e comestes da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela, e todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes da terra, porque dela foste tomado, porquanto tu és pó, e para o pó tornarás. Todo pecado tem as suas consequências. Davi, quando ele pecou contra o Senhor, mesmo ele chorando aos pés do Pai, mesmo ele demonstrando ao Senhor um coração arrependido, mesmo ele mostrando para o Senhor que ele estava arrependido dos seus pecados, veio as consequências, onde a sua família foi totalmente corrompida, destruída, onde a sua família, seus filhos se afastaram do Senhor, andaram longe da presença de Deus. Aqui também a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que o primeiro pecado houve a consequência, o pecado a qual veio de Adão e Eva, a qual desobedeceram ao Senhor, a qual desobedeceram a voz de Deus. Quando o Senhor diz: ei, vocês podem tocar de tudo que está nessa terra, nesse jardim, mas aquele fruto a qual está no meio do jardim, vocês não poderão tocar, poderão nem se aproximar, e muito menos comer, porque no dia a qual vocês comerem, certamente morrerão. Mesmo assim, recebendo os estatutos de Deus, eles desobedeceram, tampando seus ouvidos à voz do Senhor, esquecendo a palavra de Deus, e ouvindo agora a serpente, ouvindo agora Satanás, a qual é astuto, o inimigo, a qual é o enganador das nações, a qual ele vem enganando a muitos até o dia de hoje, a qual ele vem fazendo que muitos venham se desviar da verdade, venham se desviar do caminho a qual nos conduz até os céus. Agora Adão e Eva ouviram a serpente e cometeram a iniquidade, cometeram o pecado, desobedecendo a voz do Senhor, reconhecendo que eles pecaram, reconhecendo agora que estavam se sentiram envergonhados. Eles estavam envergonhados porque eles reconheceram que pecaram, eles reconheceram que eles perderam a santidade, eles reconheceram que abriu a brecha lá no mundo espiritual. Agora veio o Senhor na viração do dia, o Senhor qual sabia o que havia acontecido. O Senhor agora passeando naquele jardim, procurando por eles, e eles estavam escondidos do Senhor, mas ouvindo a voz do Senhor, eles se apresentaram e se arrependeram. Mas mesmo assim, as consequências duram até o dia de hoje. As consequências do pecado vêm, porque aquilo que o homem semeia, o homem ceifará. Aquilo que eu planto, eu vou colher um dia. Aquilo que você planta, um dia vai colher. Não importa se você se arrependeu ou não, haverá as consequências. Mas a diferença é, quando nós nos arrependemos, quando nós nos achegamos até o Senhor, as consequências vêm. Mas agora conosco tem alguém que nos consola, alguém que vem nos traz um refrigério, a paz, alguém que vem nos abraça quando estamos passando por momentos difíceis por causa do pecado. Assim como foi com Davi, ele tinha pecado, adulterado, mas ele chegou até Deus e se humilhou. Ele teve a consequência quando ele perdeu o seu filho, mas ele foi amparado pelo Espírito Santo,
porque o Espírito Santo só vai habitar, só vai consolar aquele coração que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados. Então, se você pecou e se arrependeu, se prepare, que virá a colheita do seu fruto. Mas se alegra, porque conosco está o Espírito Santo de Deus, aquele que consola, aquele que traz a paz, aquele a qual o mundo não conhece. Glória a Deus. Peço aos irmãos que venham abrir a Bíblia, a palavra do Deus vivo, no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 64, e versículo 4. Glória a Deus. Isaías 64 e 4. Olha só o que o Senhor nos revela através da sua palavra. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha só, mas olha só que nos diz no versículo 6, do 4 pulo para o versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, e todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam, ou seja, nos afastam. Olha só que a palavra do Senhor nos revela que o nosso pecado, as nossas transgressões nos afastam de Deus. Muitas vezes temos por mania, quando vamos orar, dizer: Senhor, por que o Senhor se afastou de mim? Mas na realidade não é Deus que se afastou. Na realidade Ele está no mesmo lugar de sempre, no mesmo lugar a qual é dele, por direito, assentado no seu trono. Mas quem se afasta do trono da graça somos nós, porque todas as vezes que pecamos, todas as vezes que transgredimos os mandamentos do Senhor, todas as vezes que fazemos algo que vem entristecer o Espírito Santo, nós damos um passo para trás, nós vamos nos afastando cada vez mais. E muitos ainda nem percebem, muitos ainda não conseguem ver que estão se afastando. Mas bem-aventurado aqueles que pecou, bem-aventurados aqueles que pecou, mas é sensível ao Espírito Santo, porque quando somos sensíveis ao Espírito de Deus, o Espírito Santo vem e fala: você pecou, peça perdão. Você pensou algo que não deveria pensar, peça perdão por este pensamento, peça perdão por esta fofoca, peça perdão por esta contenda, a qual você mesmo sem perceber, você fez. Olha só a diferença daqueles que têm o Espírito Santo, porque aqueles que têm o Espírito Santo, mesmo pecando, eles reconhecem que pecou, e eles dizem: Senhor, me perdoa, porque eu não quero me afastar da tua presença, eu não quero me afastar do teu santo trono, do trono da graça. Glória a Deus. Aí é a importância da igreja buscar cada vez mais do Espírito Santo, buscar cada vez mais a presença de Deus, porque aqueles que têm o Espírito Santo, eles não são confundidos. O inimigo pode dizer: ei, vai para a direita, ei, vai para a esquerda, ei, faça isso, faça aquilo. Mas lá vem o Espírito Santo: ei, filho, como é que está escrito na palavra? Será que Deus vai se agradar deste ato, desta atitude? Será que Deus vai gostar que você venha tirar proveito disso, daquilo? Mas o Espírito Santo,
Ele é aquele que nos revela, Ele é aquele que nos mostra o caminho, é aquele que nos segura nas mãos, Ele é aquele que não nos deixa ser confundido. Por isso que é necessário: pecou, se arrependa quanto antes, chega diante do Senhor e peça perdão. Como eu disse, não é um ato de vergonha, mas é um ato verdadeiro de um servo de Deus. É um ato que você está mostrando para o Senhor que você depende dEle. É um ato de humilhação. E a palavra do Senhor vai dizer: todos aqueles que se humilhar serão exaltados, mas aqueles que querem se exaltar serão humilhados pelas mãos de Deus. Mas a escolha é de cada um. Escolha se humilhar perante o Senhor, escolha se humilhar perante a face de Deus. Essa humilhação, ela produz vida, e vida em abundância, porque ela nos aproxima mais e mais do Senhor. Eu peço aos irmãos que venham abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos de número 42. 42, 7. Glória a Deus. 42, 7. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Deus vivo: um abismo chama outro abismo, ao ruir das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vagões têm passado sobre mim. Mas é só: um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Para você que é acostumado a mentir, você mentiu? Pode ter certeza que se você não tiver a humildade de chegar e dizer: Senhor, eu menti, me perdoa, pode ter certeza que você vai dizer outra mentira para se livrar da primeira mentira. E assim vai consecutivamente, porque um abismo vai chamando outro abismo. Obrigado, irmão. Por isso, mentiu? Peça ao Senhor perdão, para que você não venha necessitar mentir novamente. Peça ao Senhor perdão. Pecou, peça perdão, porque o teu pecado, se você não se arrepender, pode ter certeza que Ele vai te conduzir a pecar novamente. E assim, um abismo vai trazendo outro abismo, ou assim, um portal pequenininho vai abrir outro portal maior. E assim, quando você vê, você estará com a tua vida totalmente destruído. Um pecado não confessado, ele abre um portal lá no mundo espiritual. Vamos supor, você que fumava no passado, você que bebia no passado, você que se prostituía no passado, você que roubava no passado, você que fazia atrocidade, você que matou lá no passado, fazia tantas coisas erradas. Mas hoje você é um servo de Deus. Hoje você levantou a mão e disse: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Mas você simplesmente deixou o teu passado quieto. Você não chegou até o Senhor dizendo, confessando os seus pecados. Você não confessou: Senhor, me perdoa quando eu fumava, por ter destruído o templo ao qual o Senhor me deu, o templo do Espírito Santo. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu destruí um casamento através da minha sensualidade. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu idolatrei um time de futebol, por todas as vezes que eu me prostrei diante de Baal. Você não se arrependeu? Ainda continua o portal aberto, ainda continua uma legalidade no mundo espiritual, uma legalidade a qual o inimigo ainda pode tocar. Por isso que muitas almas se encontram tristes, por isso que muitos ainda se encontram com o coração angustiado, porque não chegou e não se arrependeu, não abriu a sua boca e declarou os seus pecados. Mas muitos vai dizer: mas o Senhor Jesus, quando Ele morreu, quando Ele foi pendurado naquela cruz, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Sim, Ele levou sobre si, mas não significa que eu não tenho que chegar até Ele e me confessar. Não significa que eu não tenho que chegar e suplicar o perdão, porque for assim,
Por que sair do mundo então? Você não necessita se arrepender, você não necessita confessar os pecados. Então por que sair do mundo? Se Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades, Ele levou para que eu e você viéssemos ter o direito de herdarmos a vida eterna, se acaso verdadeiramente nós venhamos nos arrepender. Mas muitos têm esquecido o passado. Meus irmãos, eu falo isso porque eu sei do que eu estou falando. Quando aceitei Jesus juntamente com a minha esposa, nós estávamos caminhando na presença do Senhor, fazia a vontade de Deus, mas mesmo assim o inimigo conseguia nos afligir, conseguia trazer a tristeza para os nossos corações, ainda mais para minha esposa, onde toda noite ela ia dormir, ela tinha sonhos com seu passado, onde o inimigo vinha, através do sonho o acusava, ela acordava, chorava, se humilhava perante o Senhor, mas novamente, quando ela ia dormir, ela sonhava com todas as vezes que ela se prostituía, ela sonhava com todas as vezes que ela tinha feito algo que não agradou ao Senhor. E eu também do mesmo modo, eu me sentia uma grande aflição, uma grande tristeza, não sabia do que era. Mas foi quando o Espírito Santo nos ensinou que havia algo ainda não confessado. Foi onde agora o Espírito Santo nos ensinou que era para nós relembrar do nosso passado, chegar até o Senhor, aos pés do Senhor, e fazer uma oração. Mas não é uma oração qualquer, mas é uma oração que vinha da alma, que vinha do Espírito, uma oração do arrependimento, aonde chegamos até os pés de Cristo e lançamos sobre Ele aquilo que nós fizemos no passado, aquilo que achamos que havia se esquecido, se havia apagado, mas na realidade Satanás estava usando para fazer nós retroceder, voltar para trás. Mas quando entendimos, nós chegamos até o Senhor, chorando, nos humilhando, e eis que o Senhor do alto céus ouviu o nosso clamor, ouviu as palavras, e eis que o Espírito Santo viu que as palavras eram sinceras, e eis que o Senhor perdoou os nossos pecados, e eis que depois daquele dia a nossa vida se transformou, onde ela nunca mais teve aqueles sonhos horrendos, onde nunca mais eu tive aquelas sensações de agora eu tinha, porque verdadeiramente houve um arrependimento, porque verdadeiramente nós nos chegamos ao Senhor e lançamos sobre Ele os nossos pecados, cumprindo assim o que a palavra diz, que deveremos confessar os nossos pecados, e não simplesmente Senhor, cancela todos os meus pecados do passado. Por isso que muitos até hoje vêm sonhando com o passado, vêm sonhando com a vida errada que levava outrora. Por isso que muitos ainda vêm sentindo uma angústia. Por isso que muitos ainda, todas as vezes que recebem uma oração, cai possesso. Mas a pessoa procura onde é a falha, onde é o erro, não acha. Aí lembra do teu passado, peça perdão pelo teu passado, por aquilo que você fez antigamente, porque você verá o agir de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Peço aos irmãos que venham abrir as vossas Bíblias no livro de 1 João. Glória a Deus. João 1 e versículo 7. João 1, versículo 7. Glória a Deus. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 1, versículo 7. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, ter comunhão uns com os outros. Porque aqueles que dizem que está na luz, mas não tem comunhão com o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que está na luz tem comunhão com a sua irmã,
tem comunhão com o seu irmão. Aquele que está na luz, ele não olha para o seu irmão, ele não sente raiva. Ele olha para o seu irmão, ele não sente ódio. Mas o inimigo vai assim para ele fez isso com você. Ei, ele te difamou. Ele falou aquilo sobre você. Mas você vai olhar para Satanás. Ei, Satanás, eu sou um servo, uma serva de Deus. Eu sei perdoar. Eu sei que o meu Senhor Jesus, Ele é aquele que fará a obra. Essa é a diferença quando estamos na luz. Então, quando estamos na luz, haverá comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Olha só, além de termos comunhão uns com os outros, mesmo nós sermos falhos e pecadores, mesmo nós estamos andando sobre essa terra, porque andando aqui sobre essa terra, nós estamos aptos a errar, estamos aptos a falar algo que não deveríamos falar, talvez sem pensar, sem vigiar nas palavras, acabamos falando algo que vem entristecer um coração, que vem entristecer alguém. Mas a diferença, quando temos o Espírito Santo, chegamos até a pessoa, damos um abraço e dizemos: me perdoa, porque não era a minha intenção. Me perdoa, porque eu quero morar no céu juntamente com você. Me perdoa. Assim o sangue de Cristo agora será derramado, estará purificando a tua vida. As nossas vestes, ela tem que estar branca e não contaminada pelo pecado. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele sempre perdoa o homem. A Bíblia vai falar de uma certa vez de uma mulher que ela foi pega em próprio ato de adultério, e pela lei de Moisés, a tal pessoa que fosse pego deveria ser apedrejado em praça pública, diante da multidão. Mas pegaram esta mulher e levaram perante o Senhor. Lá estava todos já com as pedras na mão, esperando o Senhor Jesus falar algo, esperando o Senhor Jesus decretar a sentença. Mas Jesus estava lá, cabisbaixo, de joelhos, escrevendo no chão. Eu imagino que Jesus estava escrevendo uma nova história para aquela mulher, assim como o Senhor Jesus nos escreveu uma nova história para mim e para você, quando aceitemos a Ele verdadeiramente. Mas novamente perguntaram para Jesus: ei, mestre, o que o Senhor nos diz? Se a lei de Moisés nos diz que devemos apedrejá-la, o que o Senhor nos fala? Mas agora o Senhor diz: ei, aquele que não tem pecado pode tirar a primeira pedra. E novamente o Senhor se curvou e continuou a escrever uma história para aquela mulher. E agora, um a um, começaram a jogar as pedras no chão. A pedra da acusação começou a cair por terra, porque aquele que poderia me acusar não me acusou. Aquele que pode te acusar, ele diz: ei, agora vai e não peque mais. Nós podemos pecar, mas o Senhor Jesus, Ele vai nos perdoar sim, mas Ele vai dizer: ei, agora vai e não peque mais. Vai e não peque. Porque se você pediu perdão e novamente outro dia cometeu os mesmos pecados, aí algo está errado. Porque você sabe que não devemos fazer tal coisa e faz. Eu peço, irmãos, que venham abrir as vossas Bíblias novamente em 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, é versículo 1. 1 João, capítulo 2, e versículo 1 diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também
pelos de todo o mundo. Olha só, falando agora pela lei terrena. Quando alguém vai, cometa um delito, um ato contra alguém, e ele agora é processado, ou até mesmo preso, ele vai e contrata um advogado. E quando ele chega até esse advogado a qual ele escolheu, ele declara tudo: se ele é inocente ou se ele é culpado, se ele matou ou não matou, se ele roubou ou não roubou. Ele declara tudo. Ele não mente, mas ele fala a verdade, para que no dia do julgamento, quando estiver lá sentado no banco do réu e sendo acusado pelos seus acusadores, o advogado já está a par de tudo. Agora o advogado terá o argumento para defender, e assim livrar o homem da sentença. É assim nós com Jesus. A Bíblia diz: olha, filhinhos, não pequeis, mas se vós pecares, temos um advogado, e esse advogado, ele é justo, ele é fiel, ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse advogado, ele está pronto para nos defender. Mas assim como um advogado terreno, para Jesus nos defender, porque tenha plena convicção, eu e você, nós vamos estar lá no grande tribunal, no tribunal de Cristo. Nesse tribunal, Deus julgará toda a terra. Nesse tribunal, Deus vai julgar a todos. E lá no grande dia, Jesus estará lá, nos defendendo. Lá nesse grande dia, hoje Jesus estará lá. Mas para Ele nos defender, se eu caso pequei, se eu caso fizer algo que veio entristecer ao Senhor, que o inimigo tenha algo para me acusar, é necessário dizer: Jesus, verdadeiramente eu sou culpado, verdadeiramente eu pequei, verdadeiramente, Senhor, eu pequei contra Ti, eu pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra o Senhor, pequei contra o Teu Espírito, pequei contra o Teu nome, me perdoa. E lá no grande dia, no julgamento, a coisa está preparada para mim e para você. Eu e você estaremos sentados no banco de réus, e lá estará Jesus como advogado, e lá estará Satanás como acusador, pronto para apontar o dedo. E Satanás olhará para mim e dirá: Jesus, Senhor, lembra do dia que ele fez aquilo? Lembra do dia que ela fez aquilo? Lembra do dia que ela mentiu? Do dia que ele roubou? No dia que ele matou? No dia que ele se drogou? Hoje Jesus vai falar: lembro. Agora Jesus pega o livro, vai achar lá o teu nome, vai dizer: mas eu também lembro que nesta data, que nesse dia, nesta hora, ele entrou lá no seu quarto, ele fechou a porta, ele dobrou os seus joelhos e levantou mãos para o alto e suplicou o perdão. Ele chegou lá diante de mim, confessou os seus pecados, e eu daqui o perdoei, eu daqui paguei as suas transgressões, eu daqui adquiri os seus pecados e joguei no mar do esquecimento. Glória a Deus. E lá Satanás não terá no que me acusar, do que te acusar, se você verdadeiramente confessar o teu pecado, se você verdadeiramente chegar e orar, fazer uma oração de arrependimento. Mas aqueles que pecou, que matou, roubou, prostituiu, adulterou, viveu na fornicação, viveu no meio da idolatria, na prostituição, se ele não se arrependeu, ele pode até ter se arrependido, mas ele não chegou diante do Senhor e não se rasgou, não se aplicou ao Senhor o perdão, a misericórdia.
lá no julgamento, lá no grande dia, novamente, o inimigo vai olhar: Senhor, está vendo esse fulano? Lembra do dia que ele fez tais coisas, tais atos? Lembra do dia, Senhor, que ele mentiu? Lembra do dia que ela mentia, que ela traía seu esposo, que eles viviam na fornicação, na prostituição, que eles difamou o irmão lá da igreja? Lembra do dia que ele mentiu para o pastor? Ele não foi na igreja porque ele estava com preguiça, mas ele ligou para o pastor e disse: pastor, eu não vou porque estou doente. E Jesus vai lá: lembra. E Jesus novamente vai pegar o livro e vai folhear. Vai folhear de novo. Vai folhear de novo. E o Senhor vai olhar para o fulano, para o cicrano, Beltrano: ei, eu não estou achando aqui o teu nome. Eu não estou achando aqui o teu nome. Que dia que você se arrependeu? Que dia que você chegou até mim, suplicou a misericórdia? Eu não lembro, porque não está marcado aqui. Agora o inimigo achou no que acusar. Por isso que é necessário chegarmos diante do Senhor e fazermos a Ele a confissão dos nossos pecados. Peço aos irmãos que venham abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 25. Glória a Deus. Salmo 25. Glória a Deus. Salmo 25 e versículo 11. 25, 11. Mais uma oração sincera, por amor do teu nome, Senhor. Perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Mais uma vez, Davi chegou na presença do Senhor. Mais uma vez, Davi chegou no tabernáculo de Deus, no santuário do Senhor. Chegou lá para se humilhar. Chegou lá para suplicar a sua misericórdia, porque Davi sentia a necessidade. Olha só, ele diz ao Senhor: perdoa a minha iniquidade, porque é muito grande. Ele falou para o Senhor que o seu pecado era grande, mas para Deus não existe pecado grande ou pecado pequeno. Mas Davi confessou ao Senhor, e Deus, sendo um Deus justo, um Deus misericordioso, a qual a palavra de Deus nos dirá: a sua misericórdia é a causa de nós não sermos destruídos. A Bíblia vai nos revelar, a palavra do Senhor nos revela que todas as vezes que Israel pecava, eles eram castigados. Onde o Senhor ressuscitava os seus inimigos e os escravizava. Mas quando Israel verdadeiramente chegava diante do Senhor, confessando assim as suas abominações e seus pecados, eis que o Senhor, com mão forte, mão poderosa, extendia sobre aquele povo e os livrava das mãos dos seus inimigos. Porque aquele povo chegou diante do Senhor arrependido, porque aquele povo chegou diante de Deus com o coração voltado para Ele, arrependido. Assim é nós. Quando pecarmos, o inimigo vai vir para destruir, vai vir para matar, vai vir para trazer a destruição de lares, porque é o pecado, é a consequência do pecado. Mas quando voltamos para o Senhor, dizemos: Senhor, me ajude. Eis que agora o Senhor enviará os seus anjos, enviará os anjos armados com espadas de fogo, a qual o inimigo terá que cair por terra. Mas para o Senhor enviar os seus anjos, enviar o socorro até a tua casa, é necessário você abrir a tua boca, é necessário você buscá-lo. Mas eu não tenho palavra, mas Deus interpreta, conhece as tuas lágrimas, e o Senhor sabe exatamente o que as tuas lágrimas quer dizer.
O Senhor sabe exatamente o que as tuas lágrimas estão dizendo. Então faltou palavras. Se humilhe, chorando aos pés de Jesus, porque lá do alto dos céus Ele vai olhar na direção da tua casa. Ele vai ver o teu coração, Ele vai ver a tua vida, Ele vai ver o arrependimento no teu coração. E agora Ele dá ordem aos seus anjos: desçam e os livra da mão dos seus inimigos. E assim Deus dará a vitória para a sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Gênesis, lá no capítulo 4 novamente. Gênesis capítulo 4 e versículo 7. Gênesis 4, 7. Se bem procederes, não é certo que serás aceito. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deverás dominar. Glória a Deus. Olha só, a Bíblia vai falar desse homem. A Bíblia vai falar que ele matou o seu irmão Caim, movido por inveja. Inveja é pecado. E quantos não têm inveja do seu irmão? E quantos nesse momento estão morrendo desse pecado da inveja? Olha lá, ele comprou um carro novo, eu vou comprar também. Olha lá, ele comprou, está com um terno preto, eu vou comprar um terno preto para mim também. É inveja. E Caim deixou que essa inveja o dominasse, a qual o Senhor, não recebendo o seu sacrifício, a sua oferta, o seu holocausto, ele agora se ira. Ele agora deixa que o inimigo o domina. Assim ele veio e tira a vida do seu irmão Abel. O Senhor dos altos céus sabia o que tinha acontecido. O Senhor sabia o que estava acontecendo, mas lá veio a voz do Senhor dizendo, e falou Caim com o seu irmão Abel. Isso deu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E diz o Senhor a Caim: onde está o seu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Olha só, o Senhor sabia que Caim tinha matado Abel. O Senhor sabia que a inveja tinha dominado Caim. Mas o Senhor veio até, ainda o Senhor, como um Deus misericordioso, veio até Caim. E o Senhor perguntou: e Caim, onde está o teu irmão? Se Caim tivesse jogado aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, cometi uma loucura e acabei matando o meu irmão. Senhor, estou arrependido do que eu fiz. Eu tenho a plena convicção que Deus, como um Deus justo, iria perdoar. Mas simplesmente Caim foi desobediente, ainda usou uma palavra astuta contra o Deus vivo, sendo mal educado contra o Rei da Glória, recebendo assim o castigo, sendo furtivo da terra. Então, não tem como deixar um pecado oculto. Nada é ocultado aos olhos do Senhor. Mas o Senhor vai perguntar: ei João, ei Pedro, o que fazes? Nada, Senhor, estou fazendo nada. Mas o Senhor está vendo que você está fazendo algo errado. O Senhor está vendo que você está na mentira, que você está na prostituição, que você está na frente da televisão. O Senhor está vendo o que você está fazendo na tua intimidade, lá na tua casa, lá na tua empresa. Mas mesmo assim você acha que ninguém está vendo.
O Senhor queria que Caim chegasse diante do Senhor e confessasse os seus pecados. Olha só, Adão e Eva, quando o Senhor chamou, eles estavam escondidos, mas logo eles se apresentaram ao Senhor e relataram o que estava acontecendo, o que aconteceu. Eles tiveram sim as consequências, mas o Senhor os perdoou, porque Deus é o justo, Ele perdoa os nossos pecados. Basta verdadeiramente abrir o coração para o Senhor, basta verdadeiramente reconhecer diante dEle, diante do Senhor. Jesus, quando Ele veio à terra, Ele não achou santos, pessoas perfeitas, mas Ele achou pessoas que estavam no erro, no pecado. Mas mesmo assim Ele foi chamando todos que estavam no pecado, porque Ele não veio chamar os sãos, mas os doentes, os necessitados de uma cura. Porque o médico, ele não veio para os que estão sãos, mas enfermos. E o médico dos médicos, ele quer sarar o teu coração, ele quer sarar a tua vida espiritual, ele quer sarar. Mas parece necessário você dizer: Senhor, estou enfermo espiritualmente, porque eu deixei o inimigo me dominar, porque o pecado já está à porta. Mas eu me arrependo. E o Senhor agora se levanta e vem com teu sangue puro, e vem e derrama sobre as tuas vestes e purifica as vestes a qual estava contaminado pelo pecado, a qual foi manchado. Agora voltam a ser brancos, limpas, lavadas, alvas como a neve. Porque para entrar no céu, a veste tem que estar limpa, não pode haver nenhum resquício do pecado. E para não ter o resquício do pecado, é necessário buscar aquele que perdoa o pecado, é necessário buscar aquele que tem um perdão para nos conceder. E Ele está aqui, neste lugar, e Ele quer perdoar o teu pecado, Ele quer perdoar o meu pecado, Ele quer perdoar o pecado da igreja, Ele quer perdoar o pecado das nações, Ele quer perdoar o pecado de todos aqueles que estão andando sobre a face da terra. Mas para isso é necessário dizer: Senhor, me perdoe. Glória a Deus. Peço aos irmãos que venham abrir vossas Bíblias no livro de Romanos. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Capítulo 8 e versículo 1. Romanos 8. Glória a Deus. Romanos capítulo 8 e versículo 1. Nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só que a palavra do Senhor nos fala, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Olha só, quando pecamos, a carne, a nossa carne quer fazer que nós venhamos encobertar, esconder o nosso pecado, lançar embaixo do tapete, esconder. Mas aqueles que andam segundo o Espírito, ele pecou, ele já vai diante do Senhor e pede perdão. Pecou, já vai diante do Senhor e se humilha. Pecou, vai lá diante do Senhor e se joga aos pés dele, para que assim não venha haver a condenação, mas a vida eterna. E Jesus vai dizer: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim. Mas para estarmos em Deus, nós temos que buscá-lo verdadeiramente. Para estarmos em Cristo Jesus, temos que lançar fora todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Para estarmos em Cristo Jesus, nós temos que buscá-lo verdadeiramente. Para estarmos em Cristo Jesus, temos que entender que o mundo espiritual, ele é muito frágil, ele é muito sensível. Temos que
entender que o inimigo, que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando que ele possa tragar. O inimigo, todos os dias, todos os momentos, ele tenta contra cada um de nós. Ele tenta nos pegar na soberba, no orgulho. Ele tenta nos pegar no meio das fofocas, no meio das rodas escarnecedores, e também naquele pecado, ao qual muitos julgam que é um pecadinho, que tem nada a ver. Mas como foi lido no livro de Salmos, é um abismo chamando outro abismo. Um pecadinho que você acha que não tem nada a ver, lá na frente se tornou uma bola de neve que você não vai conseguir resolver. Por isso pecou. Não espere alguém descobrir o teu pecado. Não espere chegar o pastor e falar: Deus me revelou o teu pecado. Mas chegue diante do Senhor: Senhor, eu pequei, me perdoe. Chega até o pastor e diz: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Para que o inimigo não venha usar das tuas artimanhas, dizer: ei, você errou, você pecou, se afasta agora, sai da igreja, vai para o mundão que para você não tem mais perdão. Mas o inimigo está errado, porque Jesus, sendo filho de Deus, ele andou sobre esta terra, ele se fez culpado por mim e por você. Lá naquela cruz de braços estendidos, ele olhou para o Pai, mas o Pai não estava olhando para ele. O Pai virou o rosto para o seu próprio filho, e Jesus exclamou em alta voz: Pai, meu Pai, por que me desamparaste neste momento? Sabe por que Deus desamparou o filho, o seu próprio filho? Porque o Senhor não suportou ver o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado sobre o filho dele. Porque o nosso pecado cheira mal às narinas do Senhor. Mas Jesus precisou derramar o seu sangue para mostrar para nós que ainda há esperança, para mostrar para toda a terra que ainda há esperança. E a esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré, a qual foi crucificado numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Mas não pensa você que só foi porque ele morreu lá naquela cruz e ressuscitou, levando a nossas iniquidades, que eu não tenho que fazer a minha parte. Porque eu já vi muitos dizer: ah, mas Jesus levou naquela cruz os seus pecados. Ah, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. O Jesus, ele fez o impossível. Mas agora o possível temos que fazer, que é reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo diante do Senhor as nossas falhas, reconhecendo diante do Senhor os nossos pecados, dizendo que ao Senhor que nós somos como um trapo de imundícia, reconhecendo, Senhor, que somos fracos, imperfeitos, e buscando no Senhor a santidade, buscando viver conforme a palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser santos, porque Ele é santo, e como Ele é santo, nós temos que nós temos que ser santos em todo o nosso procedimento, em toda a nossa maneira de viver. Porque se nós buscar a santidade, porque se nós buscar andar conforme Jesus nos ensina, conforme a palavra de Deus, conforme a palavra nos orienta, o inimigo vai olhar para você e vai dizer: ei, contra esse eu não tenho com que acusar, eu não tenho como destruir esse, porque esse está cheio de fogo, e fogo do Espírito Santo. E para esse fogo entrar, ele tem que ter lugar para esse fogo, tem que ter, às vezes tem que estar limpa, o coração tem que estar aberto. E quando esse fogo entra, Deus vem, faz a obra. Quando o fogo entra, o pecado, a qual um dia nos acusava, é queimado. E o Senhor pega aquele pecado, arranca e joga lá naquelas profundezas, na profundeza do oceano, no mar do esquecimento. Agora o inimigo vai falar: Senhor, lembra? O Senhor fala: lembro, mas ele se arrependeu. Lembra quando ele matou? Lembro, mas ele se arrependeu. Lembra todas as vezes que ia lá no centro terreno, tocava tambor? Lembro, mas ele se arrependeu. Lembra todas as vezes que ele mentia? Lembro, mas ele se arrependeu e se humilhou. Por isso, igreja, lembra dos teus pecados do passado. Lembra daquilo que você fez outra hora, aquilo que o inimigo pode usar contra você lá no tribunal. E chega até o Senhor
e diz: Senhor, me perdoe por aquilo que eu fiz, porque eu não conhecia a tua palavra, ninguém me disse que aquilo era errado, mas hoje eu entendo que aquilo era errado. Eu entendo que aqueles atos a qual eu praticava me levaria à condenação. Então, igreja, quando orar, abre o teu coração ao Senhor, chore aos pés do Pai, para que assim o Espírito Santo verdadeiramente venha fazer morada no teu coração, e assim guiar-nos até a terra prometida. Que não venhamos ser mais um que venha cair no deserto, mas sim que venhamos ser igual Caleb e Josué, entrar na terra prometida. Essas são as palavras a qual Deus me deu. Palmas para Jesus! Glória a Deus. Então eu peço que a igreja se coloque em pé, e vamos fazer um minutinho de oração. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai da glória, eis-nos aqui, Pai, na tua presença, diante da tua face, a qual eu sei, meu Pai, que o teu anjo, Pai, anotou tudo que saiu dos meus lábios, da minha boca. Senhor, eu sei que tudo aquilo que o Senhor me orientou a falar, eu falei. Tudo aquilo a qual o Senhor me conduziu para fazer, assim eu fiz. Senhor, a partir de agora, Pai, a partir desse exato momento, eu não terei mais culpa de sangue de ninguém, Senhor, do sangue deles que estão aqui presentes, do sangue daqueles que estão lá na casa, Pai, mas que acompanharam esse ensino, esta live. Senhor, a partir de agora, Senhor, orienta o teu povo. A partir de agora, Pai, perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas. Ele nos ensina a nos santificar, nos ensina a andar na verdade, a andar, Senhor, segundo o vosso Espírito, para que sim, Pai, possamos herdar a terra prometida. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, a qual o Senhor preparou para desde antes da fundação do mundo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palmas para Jesus. E receba o servo de Deus com mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Quem aprendeu com a palavra de Deus? Eita glória, maravilha, né? É de muito alegria no coração a gente tá aqui para aprender a palavra de Deus. Eu quero aproveitar antes de fechar, abra comigo em Salmos 8, versículo 11. Olha só a importância de nós adorar esse Deus Todo-Poderoso. Salmo 89, versículo 11. 89, Salmos, versículo 11. Glória a Deus. Tu são os céus e a terra, a tua terra, e o mundo e sua plenitude, tu o fundaste. No 14, justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Amém. Você tem ideia que é isso? Justiça e juízo são a base do seu trono. É a base. Ele é muito justo. Ele é muito justiça, meus amados irmãos. É o Deus que nós serve. Bate palma para ele. Justiça e juízo são a base do teu trono, e a misericórdia e a verdade vão adiante do teu rosto. Então você sabe que esse Deus é um Deus poderoso, um Deus que sonda e conhece o coração de todos. Olha a importância de você aprender a meditar a palavra de Deus. Isso aqui não é brincadeira, é algo muito sério, meus amados irmãos. É muito sério as coisas de Deus. Por isso é a importância de nós estar aqui aprendendo o ensinamento da palavra de Deus, porque cada dia que você aprende, ele vai enchendo no mundo espiritual o vaso. Quanto mais vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai enchendo. Dá
virtude do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então, quando você medita, você aprende, é uma porção a mais no vaso, entendeu? Então nós somos vaso, então está enchendo o vaso com a porção que vem lá de cima, né? Do alto do céu supremo. Ela enche nós. Então, pega isso aqui e guarda no teu coração. Amém? E domingo que vem temos mais ensinamento. Amém? Instruindo o povo de Deus para morar no reino do céu. Bate palma para Jesus. E aqui nós encerramos esse ensinamento no nome poderoso de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vive eternamente para sempre. Pode sentar, povo de Deus. Senta.